meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito boa tarde, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal, Espírito de Pequenas Palestras, Pequenos Ensinos Espíritas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um pouco diferente de todos os assuntos que nós falamos aqui, mas bem inserido também dentro do contexto da doutrina espírita e da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é de amor a todas as criaturas. Mas antes, sem mais delongas, eu quero pedir a todos vocês, para não se esquecerem de se inscrever no canal, apertar o botãozinho de inscrito, compartilhar à vontade e repassar esse nosso vídeo para todas as pessoas que puderem, porque o assunto é muito interessante. Eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre os aviões negreiros. É um título interessante, né? Talvez até estranho para muita gente aí, mas vocês vão ver no decorrer do nosso trabalho que ele tem muito sentido. Prestem bem atenção. Eu começo a falar sobre esse assunto de uma coisa do passado. Que passado foi esse? O tráfico de escravos no Brasil, que se deu no século XV ao século XVIII. Foram 300 anos, 3 séculos de escravidão no Brasil, né? A escravidão no Brasil, pelos livros de história do passado, quem estudou história deve lembrar disso, ela foi oficializada no ano de em 1568. Por quê? Porque os povos da época, os senhores de engenho, senhores de canaviais e plantadores de café, os poderosos da época não conseguiam escravizar os indígenas, povos naturais da terra. Então o que aconteceu? Em 1530, começaram a chegar os primeiros escravos no Brasil, vindos da Guiné. Desistiram então de escravizar os índios e oficializaram a escravidão no Brasil. Então, em 1530, chegou ali a primeira leva de escravos no Brasil. Como chegavam essas pessoas, minha gente? Eles vinham naquilo que se chamavam navios negreiros. Eram os povos negros dos países africanos, eram capturados lá em suas tribos, no meio do seu povo, com toda a covardia. Aqueles que resistissem, que certamente eram assassinados, né? Amarrados com correntes até aqui nas mãos, a corrente de si amarrada nos pés. Vinham para cá aqueles homens com suas mulheres, seus filhos, ou não, tá? E chegavam aqui viajando da África até aqui, fazendo essa travessia imensa até chegar aqui em navios tocados à vela, certamente aqueles porões imundos, sem um mínimo de condição sanitária, com certeza mal alimentados. E se aquele navio afundasse, morriam todos ali afogados, e eles afogados e algemados também, porque nenhuma chance tinham, né? Nessa viagem, muitos deles adoeciam de uma doença que nos livros de história recebeu o nome de banzo. Era uma moléstia psíquica, mental, uma tristeza. Vamos dar um nome moderno para isso? Depressão. Eles entraram naquela depressão tão profunda, aquela melancolia tão profunda, lembrando do seu país, da sua tribo, dos parentes que lá ficaram, dos amores que lá ficaram, e com certeza cientes que nunca mais voltariam a ver essas pessoas. Chegando ao Brasil, nos portos, né? Chegaram nos portos, eram desembarcados, recebiam alimentação à base de milho forte para restaurar as energias, e ali no porto mesmo eram leiloados e vendidos como se fosse uma mercadoria comum, sem nenhum direito, sem nenhum respeito à dignidade humana. Isso se deu no Brasil, século XV a século XVIII, né? Era isso. Passou-se o tempo, né? Essa escravidão, nesses moldes, desapareceram. E hoje, a gente já depara com uma escravidão diferente. A única diferença é que os povos da América, dos Estados Unidos da América, não vieram aqui buscar ninguém para ir trabalhar lá. Nós é que saímos daqui, fomos para lá, à procura de trabalho. Quando eu falo nós, estou me referindo às pessoas que fizeram isso há muitos anos, que fazem isso, viajando legalmente, viajando ilegalmente pelo México, né, e outros países fronteiriços, e lá chegam para trabalhar, vivem nas condições piores, ocultos da polícia, né, escondidos. Eu sei de muitos que dormiram nos porões das construções civis, escondido lá, para não ser pego pela imigração americana e serem deportados da maneira que vocês estão vendo aí na televisão. Eu não estou falando mentira, está aí na televisão, está na internet, basta pegar e ver.
A diferença hoje é o seguinte, agora essas pessoas, com esse novo presidente que assumiu lá, o seu Donald Trump, né? O que ele está fazendo? Ele está pegando as pessoas e mandando de volta algemados, corrente descendo até aqui, nas mãos, desce lá pela perna, como se fossem criminosos comuns. Né? No Brasil chegaram eles, mas só por intervenção das autoridades brasileiras, e eles tiveram de que tirar aquelas algemas. Mas olha só o absurdo que foram feitos. Essas pessoas não são bandidos, não são criminosos, não são nada. Apenas trabalhadores que resolveram ir sonhar o sonho americano. Em vez de ficar no seu país e sonhar o sonho brasileiro, foram sonhar um sonho que não é nosso. Sonho americano, é para americano. Coitados. Né? Mas cada um sabe onde o seu calo aperta, cada um sabe das suas necessidades e foram lá para isso. E agora esse cidadão, o Todo-Poderoso, está mandando eles de volta para cá como se criminosos fossem. Você vê aquela mulher lá, alguma coisa lá do governo desse homem, deu na televisão, falou que eles estavam limpando o lixo das ruas. Né? Ou seja, brasileiros trabalhadores lá tratados como lixo. É o suprassumo da maldade, da perversão humana que a gente vê num caso desse aí. E isso é de entristecer a gente, principalmente porque a doutrina espírita nos diz, nós estamos no final de tempo, transição planetária, né? E eu acho que todo mundo está esperando assim, um dia surpreendente para Deus acabar com tudo. Mas, na verdade, essa transição planetária já está ocorrendo e muitas dessas pessoas cruéis e perversas já estão saindo daqui para bem longe da Terra, porque não herdarão a Terra. Na Terra ficarão os mansos e humildes de coração. A terra será herdada pelos mansos e humildes de coração. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no Sermão das Bem-aventuranças. E eu quero voltar para vocês, alertar para vocês que o que eu estou falando aqui não é invenção minha. É de pessoas que estão 24 horas nas igrejas com esse livro na mão, a Bíblia. E eu vou ler para vocês aqui, lá em Levítico 19, 33 até 35, até 34. Veja o que diz Levítico. Se um estrangeiro vier habitar convosco na vossa terra, não o oprimireis, mas esteja entre vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, porque fostes já estrangeiros no Egito. Então, em Levítico, isso foi dito para os povos da época, para os judeus da época, porque eram muito preconceituosos, com certeza, tão preconceituosos quanto o poderoso da América e mais da metade daqueles povos. Né? Exatamente isso aqui. Não o oprimireis. É isso que ele está fazendo? Não. É isso que o povo de lá pensa? Não. No entanto, minha gente, o problema é que todas essas pessoas que estão fazendo aquilo lá, todo dia estão nas suas igrejas aqui, com esse livro aqui, ó. Tá vendo? Não é assim que fala? Ó, tá aqui, ó. Então eu estou mostrando aqui, tá aqui, abra sua Bíblia aí. Levítico 19, 33 até 34, que você verá do que nós estamos falando. E por que eu estou falando isso aí? É para evitar que nós aqui façamos a mesma coisa, que nós nos comportemos dessa mesma coisa. Os brasileiros, os colombianos, pessoas de todos os países que para lá vão, deveriam ser tratados lá como compatriotas deles, porque lá trabalham, ajudam aquele país, ajudam as pessoas, pagam impostos, né? Criminoso é criminoso em qualquer lugar. Tem criminoso de outros países, tem criminosos de lá também, a televisão mostra toda hora. Mas a desculpa é essa, daquela mulher lá daquele governo americano, né? Estamos limpando o lixo nessa rua. Ou seja, nós somos lixo. Abuso, degradação moral, infligir às pessoas, captura, até nas igrejas. Captura pessoas, amarram, algemam e trazem para cá. Em completa discordância com o que está aqui, ó. Provavelmente aquela senhora falou isso, domingo está lá na igreja, lendo isso lá. Mas ela não vai ler essa parte aqui não, porque essa parte não interessa a ela. Essa parte aqui é para ficar bem guardada. Ela devia ler, né? Mas ela não vai ler. E nós estamos aí no final de época, transição planetária do planeta, e pessoas ruins não haverão de ficar aqui. Serão todos deserdados daqui. Então nós que estamos aqui no nosso país, um país abençoado por Deus, aprendemos a nos comportar com todas as pessoas.
Não é assim que se trata a pessoa, mas tem gente que trata. Até autoridades do nosso país estão batendo palmas para o que aquele cidadão está fazendo. Mas nós somos cristãos, nós que nos dizemos cristãos, filhos de Deus, seguidores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, temos que ter outro comportamento. Não podemos mentir para as pessoas, tá? Não podemos falar mentiras para as pessoas. Dizer que aquele cidadão está certo, não está. Se os brasileiros foram para lá de forma ilegal, entraram ilegal, tá? Não deviam ter ido de forma ilegal. Mas são estrangeiros que lá estão. E já que conseguiram chegar lá e estão trabalhando, deveriam ser tratados como compatriotas. É o que diz aqui em Levíticos. Levítico 19, 33 e 34. Leia e medite e tire suas próprias conclusões. Porque ainda nesse livro, que é a Bíblia, né, eu falo que esse livro aqui se transformou num escudo para homens mentirosos. Torcer toda a verdade, tá? Conspurcar tudo para se proteger e defender seus interesses, suas ganâncias, as mais torpes, as maiores vilezas possíveis. Esse livro, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, hoje serve de escudo para homens muito ruins, para os quais o que é deles também está guardado. E eu quero ler aqui a prova do que estou falando. Aqui, vocês querem ver? Lá no epílogo de Apocalipse, lá 22, a partir de 16, aqui, ó. Vejam bem, Apocalipse 22, 16. Deixa eu ler primeiro um antes. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para terem direito à árvore da vida e poderem entrar na cidade pelas portas. Lá fora, fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. Está aqui, ó. É só ler. É só abrir e ler, que está aqui. Tá bom? Então, esse estudo é um alerta, é um estudo alerta, para que a gente não bata palma para a maldade, para que a gente não entronize o mal, em nome de não sei o quê. Nesse livro aqui está o maior roteiro de vida, chama-se Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser ser feliz, basta ler e praticar o que aqui está. Eu fico por aqui, meus irmãos. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, agradeço a todos vocês e peço a vocês que leiam, assistam o vídeo até o fim e compartilhem. Fiquem todos com Deus.